E olha, o contrato para a compra da Covaxin, que é o foco dos depoimentos da CPI da Covid de hoje, né? Daqui a pouco, os senadores vão ouvir o deputado federal Luiz Miranda e o irmão dele, que é servidor do Ministério da Saúde, o Luiz Ricardo Miranda. Eles afirmaram ter alertado o presidente Bolsonaro sobre possíveis irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. Esse depoimento está atrasado porque o servidor ainda não chegou a Brasília. Raquel Honorato está aqui a postos e traz as informações para a gente. Oi, Raquel. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. O servidor Luiz Ricardo Miranda, que é chefe da divisão de importação do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, estava nos Estados Unidos acompanhando a doação da vacina da Janssen para o governo brasileiro. Ele saiu de um voo de Miami ontem à noite e chegou hoje pela manhã ao aeroporto Viracopos, em Campinas. Ele saiu, então, de São Paulo por volta de 1 da tarde e já desembarcou aqui ao aeroporto JK, em Brasília, por volta de 2h30. Então, os senadores estão esperando ele chegar aqui ao Senado. A gente lembra que, num depoimento ao Ministério Público Federal, o servidor relatou irregularidades no contrato para a compra da vacina indiana Covaxin. Ele disse ter sofrido pressão atípica de superiores para acelerar a importação da vacina. O servidor e o irmão dele, o deputado Luiz Miranda, do Democratas, afirmaram em março terem avisado o presidente Jair Bolsonaro sobre essas possíveis irregularidades. Hoje, então, esse é o foco dos trabalhos aqui no Senado. A cúpula da CPI, o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, o relator, senador Renan Calheiros, o vice-presidente também, Randolfo Rodrigues, todos já chegaram aqui. A sessão foi aberta, o deputado Luiz Miranda já chegou ao Senado também, mas eles estão aguardando, então, a chegada do irmão de Luiz Miranda para poderem dar início aos trabalhos. Luiz Ricardo Miranda chegou ao Brasil hoje por volta de 10 horas da manhã, no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no mesmo avião que trouxe as vacinas da Janssen. O servidor não participou da cerimônia de entrega das doses, que contou com a presença de autoridades. Por volta de 1 da tarde, ele embarcou em um voo comercial com destino a Brasília. A cúpula da CPI da Covid disse que a sessão de hoje deve ser aberta quando Luiz Ricardo e o irmão dele, o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas, chegarem ao Senado. O foco da comissão agora é a suspeita de corrupção na compra da vacina Covaxin. As negociações são alvo de investigações da CPI e do Ministério Público de Brasília. O MPF alertou em abril o Ministério da Saúde sobre possível descumprimento de contrato. O documento foi enviado pela Procuradora da República, Luciana Loureiro. Na resposta, assinada pelo diretor do Departamento de Logística em Saúde, Roberto Ferreira Dias, no dia 5 de maio, o Ministério minimizou os riscos e defendeu que era preciso compreensão. Faz-se necessário registrar o esforço e a compreensão das dificuldades encontradas por todos os fornecedores de vacina. Todos os contratados, como Butantan, Fiocruz, União Química, Pfizer e Janssen, em algum momento da assinatura do contrato até o presente momento, apresentaram alguma dificuldade. Em uma entrevista à TV Globo por e-mail, Luciana Loureiro reforçou que fez alertas ao Ministério da Saúde sobre a compra da Covaxin e sugeriu ao Ministério a rescisão do contrato. Segundo ela, chamou a atenção a disposição do Ministério da Saúde de fazer um aditivo com a possibilidade de a empresa Precisa entregar mais 50 milhões de doses em aditamento ao contrato então recentemente firmado. A procuradora disse ainda que o prejuízo à prestação do serviço público é claro, porque as vacinas contratadas não chegaram e não se sabe se poderão ser usadas, se chegarem a ser importadas, pois ainda não há autorização da Anvisa para uso. O MPF investiga se as negociações caracterizaram improbidade administrativa por parte das autoridades envolvidas. A procuradora afirmou também que, mesmo que a antecipação do pagamento das doses não tenha sido feita, a reserva da verba para a compra das doses já traz prejuízos, pois, segundo Luciana Loureiro, ela poderia estar sendo empregada numa necessidade urgente. O Ministério da Saúde alega que o governo federal ainda não efetuou o pagamento, mas há 1 bilhão e 600 milhões de reais empenhados, ou seja, reservados para a compra da vacina indiana e que não podem ser usados para outra finalidade.
Apesar do alerta do Ministério Público Federal, o contrato ainda está em análise pela consultoria jurídica do Ministério da Saúde. O governo busca uma saída depois que as denúncias ficaram públicas. A Precisa Medicamentos, intermediária da negociação entre o Ministério da Saúde e a empresa indiana Bharat Biotech, desenvolvedora da Covaxin, afirma que as tratativas com o Ministério seguiram todos os caminhos formais e foram realizadas de forma transparente. Esse documento, que consta no sistema do próprio Ministério da Saúde, com data de 19 de março, fala na compra de 300 mil vacinas, bem menos que o previsto no contrato, que era de 4 milhões. E pede pagamento antecipado de 45 milhões de dólares, o que dá mais de 220 milhões de reais. O documento não foi assinado por Luiz Ricardo Miranda, porque, segundo ele, não batia com o contratado. Luiz Ricardo Miranda é chefe da divisão de importação do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde. Ele disse ao jornal O Globo que informou o presidente Jair Bolsonaro das irregularidades numa reunião no Palácio da Alvorada no dia 20 de março. Ele revelou a existência desse documento na entrevista ao jornal O Globo. Assim que surgiram as denúncias, o ministro da Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni, disse que esse recibo teria sido forjado. Mas, além de constar no sistema do Ministério da Saúde, a veracidade da fatura negada pelo governo também fica clara na troca de e-mails entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos. No dia 23 de março, 3 dias depois do presidente ter sido alertado sobre os problemas, um funcionário do Ministério da Saúde pede para a empresa Precisa correções no documento. Diz que o pagamento antecipado não está previsto no contrato e pede ainda para que sejam corrigidos os valores do frete e do seguro. Depois disso, foram apresentadas 2 outras versões de faturas, que, segundo o governo, seriam as verdadeiras. O governo ainda acusou os irmãos Luiz Ricardo Miranda e Luiz Miranda de calúnia e má-fé e determinou que a Polícia Federal investigue as atividades dos dois e não as possíveis irregularidades na negociação. Ontem, os senadores governistas apresentaram uma nova versão e disseram que as suspeitas não foram comunicadas à polícia, e sim ao então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, mas não deram detalhes. A denúncia feita pelos irmãos Miranda ao presidente foi feita no dia 20 de março, quando, segundo os senadores, Pazuello foi informado da necessidade de investigar o assunto. Mas 5 dias antes da conversa com Bolsonaro, Pazuello já estava de saída do ministério. No dia 15 de março, o presidente anunciou que Marcelo Queiroga seria o novo ministro da Saúde. Pazuello ainda ficou no ministério organizando a transição para a posse de Queiroga até o dia 23, quando foi oficialmente exonerado do cargo. Ou seja, foram só 2 dias úteis entre o encontro de Bolsonaro com Luiz Miranda, num sábado, e a saída de Pazuello do ministério na terça, quando não poderia mais solicitar informações e coordenar investigações na pasta, porque não tinha mais poder para isso. A sessão aqui no Senado começou hoje por volta de 2h15 da tarde. Pouco depois, o deputado Luiz Miranda, do Democratas, chegou aqui ao Congresso. Ele estava de colete e veio também acompanhado da Polícia Legislativa. Assim que a sessão foi aberta, o relator, senador Renan Calheiros, se queixou da demora do Ministério da Saúde em enviar documentos requeridos pela CPI. Ele disse que hoje, mais uma vez, fez contato com o Ministério da Saúde, que disse que dependeria de uma reunião com o ministro e que essa reunião seria realizada amanhã. O senador Randolph Rodrigues reforçou os argumentos do relator. A sessão, neste momento, está suspensa por 15 minutos para aguardar, então, a chegada do servidor Luiz Ricardo Miranda, que está vindo do aeroporto de Brasília aqui para o Senado, para que a sessão possa começar com os 2 depoentes já aqui na comissão. A gente reforça também que o deputado Luiz Miranda pediu ao presidente da comissão, senador Omar Aziz, que pudesse ter uma conversa reservada com o irmão dele antes da CPI começar. O presidente disse que um deputado governista, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, acompanharia, então, a conversa dos dois. Maju, são essas as informações até agora. A tarde promete, né, Raquel? Obrigada, bom trabalho para você.